Bom dia, 27º dia do nosso jejum, do nosso clamor, pela intervenção de Deus. E Deus está operando, Deus está no controle de tudo, Ele está operando milagres tremendos nesses dias. Ele está em todos os lugares, Ele está conosco. A palavra de Deus diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu subo aos céus, ali estás. Se eu for ao mais profundo abismo, também lá o Senhor estará. Se eu pegar um navio e for até os confins dos mares, ali também o Senhor me achará. O Senhor está comigo no vale da sombra e da morte, na época da depressão, das angústias. O Senhor é comigo. Se eu estiver nas águas, se eu estiver no fogo, se eu estiver em meio às tribulações, a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a fome, nem as necessidades, nem mesmo qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso, podemos descansar nas mãos de Deus. Bom, nas nossas meditações apocalípticas, eu me deparei aqui com o texto de Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 6. A mesma visão teve Ezequiel também. Há diante do trono um mar de vidro, como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por delante e por detrás. Que coisa! O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao boi. O terceiro, semelhante a homem. O quarto, semelhante à águia, quando voa. Cada um dos seres viventes tem 6 asas. E as asas estão cheias de olhos ao redor e por dentro. Não descansam, nem de dia e nem de noite, e proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Queridos, esses 4 seres viventes, o mesmo relatado em Ezequiel, nada mais é do que os 4 evangelhos. É uma linguagem figurativa, metafórica, utilizada aqui em Apocalipse. Por que nós sabemos que são os 4 evangelhos? Porque eles proclamam a glória daquele que era o Senhor, que se tornou carne e habitou entre nós, aquele que é e aquele que há de vir. Os evangelhos proclamam a glória de Deus, eles revelam as facetas do Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando o livro de Apocalipse foi escrito, pelo menos quando João teve a visão do Apocalipse, a Bíblia não estava ainda em ordem de escrita. Mas aqui em Apocalipse, como Deus é poderoso,
é onisciente, sabe todas as coisas antes de acontecer. Ele já colocou até a ordem em que se encontra os 4 evangelhos. O primeiro é o evangelho do leão, que significa do rei, mostrando Jesus como rei. O segundo, a faceta de Jesus como boi. O boi representa servo, a servidão de Jesus, como servo. O terceiro, como homem, o evangelho de Lucas. Evangelho mostrando Jesus como homem, a humanidade de Jesus. E o quarto evangelho, o evangelho de João, mostra um evangelho onde Jesus é demonstrado como Deus. A águia é o símbolo da divindade. É interessante que já colocou aqui a ordem do evangelho. Como que eu sei que o evangelho de Mateus é o evangelho do rei? Mateus era um cobrador de impostos, um coletor de impostos, que naquela época era a base do Império Romano. Eles eram odiados porque eles arrecadavam altos impostos e sugavam das populações, sugavam das nações onde o Império Romano se estabeleceu, sugavam todas as riquezas. E Mateus foi nomeado como coletor pelo próprio César, ele servia ao próprio César. Quando Jesus passa pela coletoria, ele diz: larga tudo e me segue. E Mateus, a Bíblia diz, imediatamente Levi, ou Mateus, abandonou a coletoria, deu uma grande festa para os publicanos, que eram os cobradores de impostos, para os fariseus, para os seus amigos. Ele era muito bem relacionado, muito rico. Deu uma grande festa e anunciou que a partir daquele momento ele encontrou um rei maior do que o imperador César. Ele serviria a um rei superior. Ele viu a realeza de Jesus. O evangelho de Mateus já começa mostrando uma genealogia descendente, que é a genealogia de reis. Começa assim, evangelho de Mateus, filho de Davi, Davi, o maior rei de Israel, filho de... E vai mostrando aquela descendência de Jesus, descendência real. Jesus tem pedigree. É assim que todo ser que tem raça, que tem pedigree, é descrito. Começa pelos pais, pelos antecedentes, até chegar nele. É o evangelho que mostra na tentação de Jesus a realeza de Jesus. Foi Jesus carregado pelo Espírito ao deserto, conduzido como naquelas liteiras reais, carregado por servos ao deserto, com a finalidade de ser tentado pelo diabo. É o evangelho que mais mostra as parábolas de reis, do reino. Mostra Jesus como rei, como leão. Já no evangelho de Marcos, não tem nem genealogia, porque um boi comum, um servo, não tem descendência, não tem genealogia, não se sabe nem quem é o pai, quem é a mãe, ele é servo. É o evangelho que mostra até na tentação de Jesus, como ele é um servo. A Bíblia fala que foi fustigado Jesus para ir ao deserto, como se fosse um servo. É o evangelho que mostra Jesus sempre fazendo, servindo. Tem muito essa expressão logo, como Jesus não tem nem tempo para descansar. Por que Marcos viu em Jesus um servo? Porque Marcos era servo dos apóstolos, sobrinho de Barnabé,
servo dos apóstolos, sempre foi servo. Até no final da vida de Paulo, ele diz: manda-me a Marcos, que é muito útil no meu ministério. Ele é um grande servo, ele é um servo. Então ele viu essa faceta de Jesus, o servo, o boi. O boi é aquele que naquela época era o arado que arava as terras, era o caminhão da época, era o trator da época, e no final ainda era morto para dar a sua carne para alimentar a humanidade. O boi, o servo. Jesus é mostrado aqui como boi. Já o evangelho de Lucas, Lucas era médico, ele viu em Jesus um homem, a humanidade de Jesus. Como médico e como escritor, ele é o único que mostra uma genealogia humana de Jesus. Ele começa assim: Jesus, filho de José. E vai numa genealogia ascendente, como todo ser humano. Quem é você? Filho de fulano, neto de ciclano. Genealogia humana. Na tentação de Jesus, ali no deserto por Satanás, a palavra em Marcos está escrita assim: foi Jesus inspirado pelo Espírito para ir ao deserto. Como todo ser humano é inspirado pelo Espírito. Mostra a humanidade de Jesus. É o único evangelho que mostra que Jesus era primo de João Batista. Porque Isabel era irmã de Maria. É o único evangelho que mostra Jesus como criança, como adolescente, como todo ser humano, como toda genealogia, biografia humana. Mostra ali Jesus como homem. Mostra Jesus chorando, mostra Jesus tendo fome, mostra as fraquezas do ser humano que Jesus tinha. Embora ele era Deus, mas ele se encarnou e se tornou um de nós. Pelo amor que ele tem por nós, ele se tornou semelhante a nós como homem. E por último, o evangelho de João, o evangelho da águia, o símbolo da divindade. Não tem genealogia porque Deus não tem genealogia. Ninguém fez Deus. Ele fez tudo, mas ninguém fez a ele. É o evangelho que demonstra logo no começo quem é Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Oh, que coisa gloriosa! João foi o mais próximo, o mais íntimo de Jesus, e ele captou, ele soube captar, ele soube perceber a divindade de Jesus. É o evangelho mais profundo, é o evangelho que mostra Jesus, a transcendência de Jesus, Jesus como Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Tudo foi feito por ele. Nada se fez sozinho. Oh, meu Deus. É o evangelho que mostra que o universo tem arquitetura e Jesus é o arquiteto do universo. É o evangelho que não tem, é o único que não tem a tentação de Jesus Cristo, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele está acima. Satanás não ousa afrontar Deus. Lá em Jó fala que
vindo os servos de Deus, se prostraram e se ajoelharam e adoraram. Veio também Satanás e se prostrou e ajoelhou e adorou. Ele não ousa. Até para tocar em Jó, ele teve que pedir permissão de Deus. Ele não ousa afrontar a Deus. Satanás não é o inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. Ele nos odeia, porque ele acha que nós tomamos o seu lugar. Ele é que queria ser semelhante ao Altíssimo. E a palavra de Deus diz que quando Deus fez o homem, Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós somos os únicos tricotômicos. Temos corpo, temos alma, temos espírito. Satanás não. Satanás não é semelhante a Deus, que é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás é um servo, está abaixo, por isso ele nos odeia. A palavra Satanás quer dizer inimigo. Ele não é páreo para Deus. Queridos, eu espero que essa meditação possa te edificar, te fortalecer, te consolar. A tônica desses evangelhos é que ele é santo, é que ele é santo, é que ele é santo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Essa é a tônica dos evangelhos. Que Deus te abençoe neste dia.